quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Nós louvamos a Deus nesta manhã, por mais essa palavra em que Deus tem para os nossos corações. Sabemos que Deus tem promessas maravilhosas para aqueles que o buscam, para aqueles que dependem do seu grande amor. E nesta manhã, mais Miqueias 2, versículo 10. Miqueias capítulo 2, versículo 10. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. No livro de João 17:17. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. E nós estamos aqui para compartilhar mais uma porção da palavra em que o nosso Senhor Jesus Cristo Ele tem deixado para nós, para que nós possamos proclamar o Evangelho da salvação. Estamos felizes, mais uma oportunidade que Deus nos dá nessa madrugada, para podermos nos encher do seu Espírito Santo através da sua palavra. E nesta manhã você possa abrir o seu coração, nesta manhã você possa se dispor para Deus. Assim como o profeta Isaías, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Porque esta palavra, pastor Luiz, porque hoje eu vou estar falando a respeito do versículo 8, que se encontra no Salmo 40, aonde quero colocar o título nesta mensagem: diga sim para Deus. Esse Salmo 40, muito conhecido no meio do povo de Deus, onde a palavra ela sempre fala: esperei com paciência no Senhor. Mas nesta manhã eu quero falar a respeito do versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu. Deixa eu ver aqui. Deleito em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Nós vemos aqui o Salmo 40, versículo 8, onde a palavra do Senhor diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Que nesta passagem nós possamos abrir o coração para Deus, que nós possamos dizer sim para Deus. Diga sim para Deus nesta manhã, para que Deus ele possa nos usar de maneira poderosa, de maneira tremenda, através da sua palavra. Que nesta manhã nós possamos nos derramar diante do Senhor, conforme nós temos aprendido com o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim.
porque sabemos que estamos chegando nos últimos dias da igreja sobre a face da terra, e muitos que têm recebido a chamada de Deus, têm negligenciado o chamado, mas nesta manhã você possa abrir o seu coração e poder aprender mais uma porção da palavra em que Deus tem para nós. Que nós possamos falar para Deus nesta manhã. Diga sim para Deus. Em cima desse versículo 8 do Salmo 40, onde a palavra do Senhor diz: deleito em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez, nós queremos pedir a tua ajuda, a tua graça, a tua unção, através da tua palavra, que teu Espírito Santo possa nos dar graça, entendimento e sabedoria, visitando a cada coração nesta madrugada, realizando um milagre, ó Pai, naquilo que nós necessitamos, para que juntos possamos fazer a tua obra enquanto é dia, pois a noite vem, quando nada podemos fazer. Renova nossas forças, da graça, sabedoria, e nos enche, ó Pai, do teu Espírito Santo, para que juntos possamos proclamar a tua palavra, que é a verdade. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Nós vemos, em cima desta palavra, em que Deus tem para nós, nesta manhã, dizer sim a Deus significa estar disposto a obedecer. Imediatamente, ao ouvirmos a sua voz e não esperarmos até que todas outras opções não deem certo ou até que estejamos em nosso limite. Um coração que diz sim a Deus é o princípio da sabedoria. E nesta manhã, Deus, Ele nos dá essa oportunidade para que nós possamos proclamar a sua palavra. Enquanto é dia, porque a noite vem quando nada podemos fazer. Nós vemos aqui o salmista em cima desses versículos do capítulo 40, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 3, a palavra do Senhor que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão e confiarão no Senhor. Nós vemos aqui o salmista nos ensinando a liberdade do crente, né? Aonde nós temos aprendido em que Jesus, no livro de João 8:32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em cima desses 3 versículos em que nós acabamos de ler, aqui no Salmo 40, do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos aqui a liberdade do crente. Por que a liberdade do crente? Porque ele não é preso ao vício, ele não é preso à religião, ele é liberto porque ele conhece a verdade que se chama Jesus. Nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 1 diz: estai firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo lembrando a igreja para que nós possamos permanecer firme na liberdade em que Cristo nos libertou, para que nós não viemos a nos metermos debaixo
do jugo da servidão, ou seja, do pecado, porque nós somos livres. Jesus nos libertou. Então nós vemos que o salmista, ele nos ensina a buscar, a estar na presença do Senhor, conforme nós lemos aqui no Salmo 40, versículo 8, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Olha aqui, palavra maravilhosa em que Deus, nesta manhã, Ele traz para nós, por quê? Porque Jesus, Ele nos libertou, transformou as nossas vidas, para que nós possamos ser livres, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vemos aqui no versículo 4 ao versículo 6 do Salmo 40, onde o salmista, ele continua a falar conosco, através dessa palavra maravilhosa nesta manhã, que diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita as soberbas, e nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-lo e manifestá-lo, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então nós vemos aqui o salmista trazendo testemunhos incontáveis de bênção para os fiéis. Por isso, irmão, é que Deus, Ele pede de cada um de nós fidelidade. Que nós possamos ser fiel até a morte, para que nós possamos receber a coroa da justiça. Não adianta, meu irmão, cochear em dois pensamentos, ou ter um pé na igreja e o outro no mundo, não adianta. Nós temos que ser fiel até o fim, porque Deus, Ele é fiel. E nós vemos o salmista confirmando aqui no Salmo 71, versículo 15: a minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheça o seu número. Então é inumerável as bênçãos em que Deus, Ele tem para cada um de nós. Nós vemos que o salmista diz: a minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia. Meu irmão, todo dia Deus tem bênção para nós. Todo dia Deus tem coisas maravilhosas para nós. Por isso é que nós temos que realmente guardar esta palavra no nosso coração, conforme o salmista, ele deixou aqui no Salmo 40, versículo 8, que diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Meu irmão, o salmista, ele nos ensina que ele tinha vontade de estar na presença de Deus, vontade de fazer a vontade de Deus, e o mais importante, ele guardava a sua palavra no nosso coração, no coração dele, ou seja, para não pecar contra o Senhor. O que é isto? É a obediência e o sacrifício do Cordeiro, né? Em que ele viu na pessoa de Jesus. Esta obediência em que nós vemos na pessoa de Jesus, nós temos que pôr em prática em nossas vidas, porque Jesus é o nosso mestre e nós somos os seus discípulos. E aqui em Hebreus, capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 10, a palavra do Senhor diz: pelo que
pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. Holocausto e obrações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui vem. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocausto e obrações pelo pecado não quiseste, e nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Então nós vemos aqui a obediência em que o sacrifício do Cordeiro para com Deus, em que Deus nesta manhã, Ele espera que nós possamos diga sim para Deus, que nós não viemos resistir à voz do Espírito Santo, mas que nesta manhã nós possamos dizer sim para Deus, nos propósitos em que Ele tem para com sua igreja, para que nós possamos ser bênção, instrumento nas mãos de Deus, para que Deus Ele possa nos usar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus nos salvou, Deus nos libertou, para fazer de cada um de nós como um vaso, como um canal de bênção, para alcançar vidas, famílias, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui em Mateus 9, versículo 13, a palavra do Senhor diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero, não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. É o que aconteceu comigo, é o que aconteceu com você, meu irmão. E que Deus, Ele tem nos chamado para o arrependimento. Deus não quer sacrifício. Nós vemos que Deus, Ele usa da sua grande misericórdia. Deus, Ele quer obediência de cada um de nós, para que nós possamos submetermos à Tua palavra, para que nós possamos ser esse canal de bênção, para levar o Evangelho da cruz, para que vidas, famílias sejam alcançadas, assim como eu, assim como você, assim como as nossas famílias têm sido alcançadas através da sua palavra. Nós vemos aqui ainda no versículo 7 do Salmo 40, a palavra do Senhor que diz assim: então disse, eis aqui, venho, no rolo do livro está escrito de mim. Meu irmão, a sua vinda, a sua ascensão e a sua volta. Sabemos que estamos próximos da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E então aqui a palavra, ela está confirmada e ela está se cumprindo dia após dia, aonde a mensagem, aonde a palavra do Senhor, ela está sendo propagada em todas as nações, e se cumprindo a palavra, nós vemos a volta de Cristo a buscar a sua igreja. Então nós vemos aqui João capítulo 1, versículo 29, a palavra que diz: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nós vemos, irmãos, que Jesus é o Senhor, o Messias, o Salvador,
onde já tenho batido nessas madrugadas aqui que não há outro caminho a não ser Jesus. Ele mesmo declarou lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Que nesta manhã nós possamos abrir o coração para Jesus, confiar em sua palavra, porque nós vemos que a sua vinda, a sua ascensão e a sua volta, né? Em que, em cima desta palavra, desse salmo, quando Jesus retornou ao céu e ele fez as promessas para os discípulos que ele ia preparar-vos lugar e que ele voltaria. Aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 11, os quais lhe disseram, varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Então aqui nós vemos a sua ascensão, em que ele voltou para a sua glória, preparar lugar para a sua igreja. Mas aqui em Apocalipse 22, versículo 3 diz, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Então nós vemos, irmãos, em que o Senhor, ele está preparando moradia para os seus servos, ou seja, para os fiéis, para aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós vemos aqui ainda, no versículo 9 e versículo 10 do Salmo 40, a palavra que diz, pregai a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes, não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação não escondi da grande congregação, a tua benignidade e a tua verdade. Então nós vemos aqui a palavra em que o Senhor tem para nós nesta manhã, o Cordeiro, ele revela ao Pai, aqui no versículo 9 e versículo 10. Por quê? Porque vemos a palavra falando aos nossos corações, que diz assim, preguei a justiça na grande congregações, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Irmão, o Senhor tem nos deixado para que nós possamos continuar a fazer a sua obra, a pregar a mensagem da cruz. O Cordeiro, ele revela o Pai, esse Deus maravilhoso que tem nos ensinado através da sua palavra. Aqui no livro de João 17, versículo 3, olha o que Jesus revela a nós, o Pai. E a vida é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então nós vemos aqui, no Salmo 40, no versículo 9 e 10, Jesus revelando o Pai, Jesus revelando esse Deus de grande misericórdia, em que enviou o seu Filho amado para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade. Esse Deus que nós temos proclamado, em que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Olha aqui no versículo 10, em que nós já estivemos lendo, mas vamos ler novamente, que diz assim, não escondi
não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação. A tua benignidade é a tua verdade. Então nós vemos aqui o Senhor nos ensinando a justiça de Deus. Por quê? Olha aí no versículo 5. O seu amor, que diz: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-lo e manifestá-lo, mas são mais do que se pode contar. Então nós vemos aqui o Senhor nos ensinando a justiça de Deus e revelando, ou seja, mostrando o seu amor, a sua fidelidade e a sua salvação. Então nós vemos, irmãos, que a palavra ela está cumprindo nos nossos dias. Lá no livro de Lucas, nós vemos aqui esta palavra em que se cumpriu na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo 4, versículo 17 em diante, diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e apregoou liberdade aos cativos, e dar vista ao cego, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos neles. Então nós vemos aqui o que o profeta Isaías, ele profetizou 700 anos antes de Cristo se manifestar. E quando ele entrou na sinagoga, em que deram o livro para que ele pudesse ler, ele disse: hoje se concretiza isso. Por quê? Porque nós vemos que servimos e temos um Deus de grande misericórdia, em que ele tem ensinado a sua justiça e o seu amor e a sua fidelidade e a salvação na pessoa de Cristo Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nesta manhã, diga sim para Deus. Deixa Deus te usar como instrumento nas mãos do Senhor. Cada um de nós temos uma chamada. Nós vemos que a multidão está no vale da indecisão. Nós vemos que muitos precisam ouvir esta palavra da salvação. Lá em Romanos 10, a palavra do Senhor ela nos ensina, mas como ouvirão se não tem quem o ensine? Como ouvirão se não tem quem pregue a palavra do Senhor? Pregue a palavra do Senhor, anuncie o evangelho da cruz, porque sabemos que a recompensa ela virá. Deus nos honrará em todos os nossos benefícios, em todas as nossas necessidades, para que o nome do Senhor seja glorificado. Diga sim para Deus nesta manhã, porque você tem uma chamada de Deus. Amém? Nós vemos aqui ainda Deus nos revelando para nós a obra da redenção. Divide os homens em dois grupos: os malvados e os santos. Nós vemos aí, a partir do versículo 11 até o versículo 15 do Salmo 40, o primeiro grupo, o grupo dos malvados. E o segundo grupo nós vemos aí do versículo 16 e o versículo 17. Esses dois versículos eu vou estar lendo. O 16 e o 17 do Salmo 40, onde nós vemos aqui o grupo dos santos, que diz assim a palavra: folguem e alegrem-se em ti os que te buscam,
digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, é o meu libertador. Não te detenha, ó meu Deus. Aleluia. Que palavra tremenda, meu irmão. Nesta manhã, em que Deus ele traz para nós, em que pertencemos ao grupo dos santos. Eu gosto muito desse versículo 17, em que fala muito ao meu coração. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor, Ele cuida de mim. Aleluia. Ele supra as minhas necessidades. Ele me honra com os meus compromissos. Ele me guarda, Ele me protege, Ele me livra. Por quê? Porque eu tenho dito sim para Ele. Eu tenho dito, eis-me aqui. Que nesta manhã você possa dizer sim para Deus, para que Ele possa te usar como canal, como bênção nas mãos do Senhor. Quando eu o chamei, não me deram ouvido. Olha que palavra, irmão. Zacarias 7, versículo 13. Quando eu o chamei, não me deram ouvido. Por isso, quando eles me clamaram, também não ouvirei. Esta palavra, ela está se cumprindo no meio da igreja, ou seja, no meio do povo do Senhor. Porque todos nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. Todos nós recebemos um talento e que nós possamos usar este talento em que Deus ele tem colocado sobre nossa responsabilidade. Mas aqui o profeta Zacarias, o profeta de visões, ele nos ensina aqui no capítulo 7, versículo 13. Zacarias, capítulo 7, versículo 13 diz: quando eu o chamei, não me deram ouvido. Por isso, quando eles me chamaram, também não os ouvirei. Meu irmão, Deus, Ele tem te chamado. Até quando? Até quando vamos resistir à voz do Espírito Santo? Mas que nesta manhã você possa abrir o seu coração e se dispor a estar na presença, na vontade de Deus, para fazer a sua obra. Por isso, nesta manhã, Deus nos traz esse trabalho, Miqueias 2:10. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. João, capítulo 9, versículo 4 diz: trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem quando nada podemos fazer. Então nós vemos aqui, se quisermos que Deus ouça as nossas orações, precisamos ouvir e responder a sua voz. O que é que Deus Ele tem pedido de ti? O que é que Deus Ele tem te chamado? Que nesta manhã você possa ouvir a voz de Deus, dizer sim a Deus sem reservas. É o primeiro passo de obediência para a edificação de uma vida bem-sucedida e realizada, cujas bases estão fundamentadas na palavra, confissão, louvor, perdão e ser constante. É isso que Deus Ele espera de cada um de nós nesta manhã, para que nós possamos dizer sim para Deus, para que nós possamos ser instrumento usado nas mãos de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque aqui no Salmo 40, versículo 8, a palavra do Senhor diz: deleito em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei
está dentro do meu coração. Amém? Nesta manhã, eu quero pedir a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que as Tuas mãos de poder estejam sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, aqueles que têm recebido chamada, que eles venham ser encorajados, que eles venham ser cheios do Espírito Santo, cheios de conhecimento, cheios da sabedoria, para ser instrumento, vaso nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja glorificado. Quebra, Pai, as cadeias, quebra, Pai, as barreiras, quebra, Pai, os impedimentos, encoraja, Pai querido, este coração, ajude-nos nesta caminhada a fazer a Sua vontade. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amanhã, permitindo Deus, a partir das 5h05 da manhã, estaremos aqui em nome de Jesus. Deus abençoe. Shalom Adonai. Um abraço.